Graças a Deus por esta oportunidade de mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos reunidos no nome santo do Senhor Jesus. Essa é a ordem bíblica, reunirmos-nos em nome do Senhor Jesus. Com isso, nos sentimos protegidos. Se alguém me dissesse que à volta deste edifício há anjos do céu protegendo a igreja do Senhor Jesus, eu dizia amém, porque creio nisso. E o Senhor pode fazê-lo com anjos ou sem anjos, visto que o Espírito Santo de Deus habita em cada salvo, em cada um de nós, mas o Senhor também nos guarda sem ser só com o Espírito Santo. Às vezes, e por razões que só Deus sabe, Deus usa pessoas como anjos. Se não sabia, fique sabendo. Além de tudo que já temos feito para a glória do Senhor, vamos também fazer uma oração para que o Senhor ajude a pessoa que está falando e também que o Senhor ajude todos aqueles, e não vai só dizer todos, mas todos aqueles que vieram com a intenção de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o único alimento para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Oremos. Pai Santo que estás nos céus e em nosso meio e em nossa vida, Senhor, Tu és maravilhoso. Nossas palavras queriam satisfazer o nosso desejo em louvar-Te, mas não vá assim, Senhor. Por favor, Senhor, faça dessa oração uma unção diante de Ti, Senhor, porque ela é feita no nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça sobre cada pessoa que está ao alcance da nossa voz e que a Tua palavra, que é a Tua palavra, possa penetrar em cada vida. No nome santo do Senhor Jesus, nós já Te agradecemos, Pai eterno. Os amados irmãos dizem: lições inspiradoras da vida, da vida e da morte de uma mulher. É o que os irmãos vão ouvir falar e é isso que eu peço aos irmãos encarecidamente, que desde agora não deixe nenhum pensamento, nem mesmo olhar para quem está andando nos corredores. E a propósito, pedimos um favor: quando o irmão passar no corredor da igreja, que o culto está andando, não cumprimente ninguém, não abrace ninguém. O nosso culto agora é dirigido ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Qualquer coisa é o suficiente para interromper a nossa comunicação com o Senhor, a não ser que alguém não esteja interessado em estar em comunicação direta com o Senhor. Eu vou dizer uma coisa: a nossa reunião é uma das coisas mais maravilhosas que nós fazemos. A nossa reunião é uma das coisas mais belas, mas mais sensíveis. Quando nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, nós estamos, ou devemos estar, em completa comunhão com o Senhor. Dar um abraço na irmã, eu posso dar antes do culto, ou depois do culto, ou a qualquer hora. Essa hora, ponha isso na sua cabeça, a hora de nós cantarmos ao Senhor e de ouvir a sua palavra é uma hora consagrada ao Senhor nosso Deus. Estava longe de pensar nisso, mas vou-te explicar isso melhor. Suponhamos que duas pessoas importantes estão conversando uma com a outra e de repente uma puxa uma pessoa para o lado e tira a atenção de falar com o outro. Isso não é boa criação, isso não se deve fazer, muito menos com o nosso Deus. Ponha isso na sua cabeça. Muito bem. Nós hoje vamos falar de um trecho bíblico que eu nunca falei sobre ele, também nunca vi falar sobre ele, mas acontece que está na Bíblia dos irmãos e também na nossa. Eu creio que, de todo o meu coração, que a razão por que estamos falando nisso é porque o Senhor quer que nós falemos nisso. Eu vou dizer mais uma vez o título, e o título das palavras que nós vamos pronunciar dirige-se a cada uma pessoa que está ao alcance da nossa voz. Seja crente, não seja crente, que ele se
todas as pessoas são crentes, todos creem em alguma coisa. Seja lá quem for, essa palavra é destinada, leva o destino para cada pessoa que me está ouvindo. Lições inspiradoras da vida e da morte de uma mulher. Agora, nós temos uma curiosidade aí, não é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Vamos ver quem é essa mulher. Mas vamos ver quem é essa mulher, não com a intenção de glorificar essa mulher, mas com a intenção de glorificar a Deus. E o que Deus quer de uma mulher, muito mais de mim, já que o homem tem mania que é mais do que a mulher. Não se diz isso a ninguém. Atos, capítulo 9, verso 36, é o primeiro verso que nós vamos ler, e vamos ler até o verso 42. Atos, capítulo 9, verso 36. Diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, estando doente, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, ou seja, num segundo andar. E como Lida o nome de uma cidade próxima daquele lugar, e como Lida era perto de Jope, vindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fazia. Estava com elas, mas Pedro, fazendo sair as mulheres dali, a todas as pessoas que estavam naquele quarto onde estava a pessoa morta, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto foi notório para toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Muito bem. A leitura termina aqui. Nós vamos procurar entregar aos irmãos a mensagem relacionada com esta mulher chamada Dorcas. O nome Dorcas aparece 2 vezes na Bíblia. É o que nós lemos. Não está mais parte nenhuma da Bíblia esse nome. Nunca se ouviu falar antes, nunca se ouviu falar depois. A mulher menos falada. E o que acabamos de ler não aparece em outro lugar da Bíblia, seja no Velho Testamento, seja no Novo. Esse nome, Dorcas, é traduzido e chega à nossa língua como gazela. Gazela é aquele tal animal de um dos salmos que é da família das corças e dos veados, um animal pequeno, mais ou menos tamanho, enfim, de uma cabra, parecido com a cabra, mais conhecido.
ao que significa esse nome de Dorcas. Mas também esse nome significa, por interessante que pareça, uma mulher que seja elegante e formosa. Então, com os irmãos virem esse nome, sabem o que é que esse nome significa. Mas, por incrível que pareça, esta discípula de Dorcas foi a mulher mais calada da Bíblia e a mulher mais calada do mundo. Ela não nos deixou uma palavra, nem uma palavra que fosse. Na Bíblia Sagrada, nessa história, em outra história, não está uma palavra que essa mulher tivesse dito. Olha, que isso é obra, sinceramente. Muito bem. Contudo, seu testemunho, o testemunho dessa Dorcas, dos seus trabalhos, do que ela fazia, falam mais alto do que muitas palavras. Ela não deixa uma palavra, ela não disse uma palavra. A gente não sabe se ela falava ou se não falava. Eu sei que na Bíblia não está uma palavra dessa mulher. Um conselho, um amigo, o nome da mãe. Não, é um mistério. Mas não é importante. Isso não é importante. O mais importante é que não é preciso falar para que as coisas apareçam. Não houve uma palavra naquela mulher, mas as obras, uma coisa séria. Preste atenção. Preste atenção. O seu procedimento tem inspirado pintores a fazerem pinturas em quadros, pinturas a óleo, em quadros e em telas. Quer dizer, pinturas grandes e pequenas. Através do mundo religioso, há celebrações a essa mulher em outros ramos do cristianismo. Poemas são escritos à sombra dessa mulher. Enfim, o seu testemunho foi notável, bem notável, entre a igreja primitiva e chegou até nós. Até hoje estamos falando nisso. Do testemunho dessa mulher que em breves segundos estaremos dizendo o que é que ela fazia. De facto, por ocasião da sua morte, conforme nossa leitura, nós lemos agora o que é que aconteceu. Conforme nossa leitura, muitos crentes se juntaram, principalmente viúvas. E foi nesse ajuntamento que eles se juntaram, porque essa dor que eles morreram, que causou alguém se lembrar de Pedro, que estava numa cidade perto dali. Estava em Lida, uma cidade que ficava a 16 quilômetros daquele lugar, e logo mandaram alguém para chamar Pedro. Esta pequena história que acabamos de ler em Atos 36 ocorreu exatamente quando Pedro estava em Lida, visitando e encorajando as igrejas naquela região, naquela área. Agora, preste atenção. Uma pequena ajuda para os leitores da Bíblia. Porque Pedro é que estava naquela região encorajando os irmãos, as igrejas. Por que Pedro? E por que chamaram Pedro? Mas principalmente, como eu disse, por causa dos leitores da Bíblia. Por que Pedro? Sabes por quê? No princípio do capítulo que os irmãos acabaram de ler, Mateus, Pedro está sendo convertido. Paulo está sendo convertido. Paulo está longe desse lugar, muito longe. Ele está na estrada para Damasco. O capítulo 9 que nós lemos começa com a salvação de Paulo. Se nós voltássemos a Bíblia, nós íamos ver isso. Quando Jesus apareceu a Paulo. Eu estou trazendo os irmãos para dentro desta situação.
porque os irmãos podem dizer, quem estava animando das igrejas foi o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que foi chamado de propósito para organizar as igrejas. Como é que Pedro está naquela região ali, encorajando as igrejas? Algum irmão pode perguntar isso consigo e pode não dizer a mais ninguém. É por isso que eu estou explicando aos irmãos porque é que não é Paulo. Paulo tinha acabado de ter um encontro com o Senhor Jesus na estrada para Damasco. Então, Pedro é que estava agora naquela hora. O que eu estou dizendo é muito importante para os irmãos, pode não parecer a todos, mas é muito importante estar dizendo porque é que Pedro é que está ali, visto que Paulo é que estava na igreja, visto que Pedro é que estava na igreja de Jerusalém e Paulo estava nas outras regiões. Quem lê a Bíblia sabe isso, mas mais uma vez, fica claro que mandaram chamar a Pedro porque Paulo ainda não estava ao serviço. Ele tinha acabado de, enfim, ter aquele encontro com o Senhor Jesus. Muito bem. Dorcas foi uma das várias mulheres de Deus que aparecem no livro de Atos. Está claro que Lucas, o autor de Atos, foi Lucas quem escreveu Atos e o próprio Lucas considerou notar e mencionar cada uma dessas mulheres de Deus. Eu acabei de dizer que havia outras mulheres de Deus juntamente com essa Dorcas naquele tempo e naquele lugar. Não ponha as senhoras em segundo lugar. Nem Deus, nem a Bíblia Sagrada põe a mulher em segundo lugar. A mulher não é em segundo lugar. A mulher foi tão usada por Deus como o homem foi usado por Deus. Então, é isso uma das razões porque nós estamos falando nisso. Mulheres são muito importantes na obra de Deus. Sempre foram e ainda são. Eu não dei ordens para isso, mas parece-me que sempre vão ser importantes na obra do Senhor. Muito bem. Vamos então saber quais são as outras várias mulheres que o apóstolo Lucas, Lucas não foi apóstolo, que Lucas, o autor de Atos, considerou notar e mencionar o seu nome. Mas quais são? Priscila, Lídia, Damaris e Maria, mãe de Marcos. Eu gostava de falar dessas 4 Marias, mas o tempo não permite, nem fica próprio agora neste momento. Quem era Dorcas? Primeiro, já dissemos a tradução do nome dela, mas não está na Bíblia a tradução. O que está na Bíblia foi uma mudança de uma língua para a nossa. Dorcas não é um nome português. Está escrito, tanto em inglês como em português, da mesma maneira. Dorcas não é português, foi na língua, onde ela foi da primeira língua original. Em português significa gazela, mas Dorcas é o nome que ela sempre carregou. Muito bem. Quem era Dorcas? Era uma costureira. Nem sabia guiar um automóvel. Era uma simples costureira. Qualquer pessoa é uma costureira, na certeza, porém, que há umas melhores do que outras. Mas era uma costureira que dedicou a ajudar ao ser semelhante ou ao ser próximo, principalmente viúvas. Gostava de chamar a nossa atenção para isso, homens e mulheres. Era uma simples costureira. Talvez não soubesse ler. Estou sendo atrevido para me pôr em lugares que não me pertencem. Mas ela dedicou a sua vida para servir ao Senhor a tal ponto que quando ela morreu foi um alvoroço. Não sabemos por que foi que ela morreu, nem interessa. Deus não usa só complexidade, também usa simplicidade.
Deus não usa só gente grande, também usa gente pequenina. Deus não usa gente importante, usa pessoas que não parecem importantes e às vezes são mais importantes que os importantes. Não é nosso desejo, não é o nosso alvo classificar alguém nesta mensagem do Senhor. É só informar-vos de que Deus usa a mim e usa a ti e ponto final. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, ele começou o seu ministério com os chefes da polícia da cidade de Jerusalém, a cidade mais famosa. Nunca com pescadores do mar da Galileia, que naquele tempo estava sendo explorado pelos chineses. Não era pelos chineses, fosse lá quem fosse. Então, Jesus começou o seu ministério com pescadores. Até os nossos dias, os pescadores não são assim de grande forma. Alguns, agora já há muita coisa para aí. Agora é diferente. O Senhor Jesus não está à procura de gente grande. O Senhor Jesus está à procura de Dorcas. No verso bíblico que nós lemos, 39, diz assim: E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, onde estava a senhora morta, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Creio que os irmãos estão percebendo. Temos boa oportunidade agora, amados irmãos, mais do que nunca, para ajudarmos a nossa igreja neste sentido. No sentido de ajudar aqueles que têm necessidade. Já há anos, nossos pastores vêm fazendo isso, mas eu vejo cada vez mais. Talvez não seja um gesto assim muito eclesiástico, dar dão de esmolas a pessoas que têm necessidade, mas é bem bíblico. Nós estamos vendo aqui roupas que foram feitas por uma costureira que não tinha carta de alfaiate e estão sendo elevadas agora para serem vistas o que ela fazia. O que nós fazemos, o que eu faço, o que todos nós fazemos, fica em memória diante do Senhor nosso Deus. Eu agradecia que todos levassem para casa isso que eu acabei de dizer agora. O que fica em memória diante do Senhor não é as grandezas, porque grande é só um, é Deus. E maior é aquele que é o mais pequenino. Não é maior do que Deus, mas entre todos maior é o que é mais pequeno. Não queira ser grande, sejas do teu tamanho. Estou falando no campo espiritual. No campo de salvo, no campo de igreja. Reparem só como essa mulher que nunca foi falada e não deixou uma palavra para ninguém. Veja só o leilão que ela criou em tudo aquilo ali. É um exemplo para mim, é um exemplo para si. Não se preocupe com grandezas, o resto é o resto. Essa curta história revela-nos algumas características interessantes e dignas de consideração. A motivação de Dorcas era agradar a Deus. Os irmãos lembram o que foi que eu disse? Qual era a preocupação de Dorcas? Agradar a Deus. Vamos dizer juntos, agradar a Deus. Os irmãos pensam que enfiei essa gravata no pescoço para agradar a Deus? Nunca. Para agradar a sociedade na qual eu vivo. Não é outra coisa.
Alguém pode levar da roda do que acabei de dizer. Se não fosse a sociedade, eu podia vir para a igreja de pijamas. Qual era a diferença que fazia? Se não houvesse ninguém aqui, não fazia diferença nenhuma. Nós fazemos o que fazemos com tudo isso, é por causa do outro. Para o outro ver, não é mais nada. Os irmãos que compreendem o que é que eu estou falando, o que fica em memória diante do Senhor é o que nós realizamos e é o que os outros vêm a dizer. Olha, devo-vos contar, essa passagem bíblica é bem mais profunda do que eu sempre pensei. Eu só conhecia essa passagem de leitura, mas por alguma razão o Senhor me levou a escrafinchar isso. A motivação de Dorcas era agradar a Deus e ajudar na edificação do reino de Deus, neste caso, a igreja do Senhor Jesus. E claro, não só. As características, os pontos importantes que notamos no que Dorcas fazia são os seguintes: compaixão, caridade, altruísmo e graça. Isso é o que nós, como crentes, filhos de Deus, devemos nos impor, saber isso que é para nós realizarmos. Não para obedecer ou para ser igual àquela mulher, absolutamente nada. É exatamente porque isso é profundamente bíblico. Compaixão, caridade, altruísmo e graça. O que é compaixão? Compaixão é porque ela compadecia-se dos pobres e fazia o que podia para eles. No caso, parece que eram viúvas. Não parece que eram viúvas, diz mesmo que eram viúvas. Talvez não sejam prezadas como deviam entre a sociedade, mas a palavra fala várias vezes acerca disso, de viúvas e para serem tratados. Atos dos Apóstolos fala bastante disso. As que eram judias, as que eram desse país, etc. Mas então vamos, ela compadecia-se e fazia. Olha, eu recebo bastante correspondência que se não recebesse em casa pelo correio, era melhor para mim. Mas em alguma correspondência que eu recebo, sabe de uma coisa? Eu fico triste. Eu compadeço-me daquela situação, principalmente os veteranos. Eu compadeço-me daquilo, mas não é o compadecer. É o fazer. Ela compadecia-se da situação daquelas viúvas e ela fazia o que podia. O que é que eu estou fazendo? Querido irmão, ou querido amigo, sei lá quem foi, lá com um abraço. Eu tenho dor do que estás passando. Faz alguma coisa neste sentido. Não é só compadecer, é fazer. Da mesma forma que não é só crer, é preciso seguir. Quem quer fazer a vontade e agradar a Deus é crer e seguir. É crer em Jesus e seguir a Jesus. É crer e fazer. Só a primeira parte fica ao meio, não fica nada realizado. Pode ter muita pena, etc. Irmãos, quantas vezes eu já conversei com um irmão que está atrapalhado na vida, etc. A gente teve aquilo com tanta atenção, inquieto que ele acaba de falar. Quando ele acaba de falar, ele ou ela, a gente, paz, Senhor, querido irmão, fica descansado que eu estou orando por ti. Está louco, Chico? Faz alguma coisa. Ela compadecia-se e ela ficava sentada, como as costureiras ficam, fazendo o que era necessário fazer aqui. Podem ficar sabendo que ela não era nem minha prima e nem minha tia. Eu não estou falando disso para tirar parte por ela. Eu estou falando da palavra do Senhor. Da palavra de Deus. Isso é algo que está na palavra do Senhor. Não estou me referindo a ela. Compaixão é uma das características. A segunda é a caridade. Isso aqui é outra história. Que pode ser bem comprida, mas nós vamos fazê-la curta, enfim. Nós temos um coro que canta caridade é amor. Amor é uma coisa e caridade é outra. O que acontece aqui é a falta de palavras para as ocasiões corretas.
Há línguas que favorecem isso mais. Caridade não é amor, como caridade é a virtude mais querida do Senhor, etc, etc. Caridade é caridade e amor é amor. Jesus não morreu por caridade, Jesus morreu por amor. O amor ama, o amor sofre, o amor abraça. E caridade não faz mal a ninguém. A caridade tem o seu lugar. Caridade é não se cansar de fazer o bem. É sempre fazer. É sempre fazer. Não é só amém, amém. É preciso seguir a Jesus. Não é só amém, amém. O Senhor te abençoe, Pai, Senhor, querido irmão, etc, etc, etc. Faz alguma coisa. Deixa-me vazar o meu coração. Faz alguma coisa sem ser falar mal. Eu não estou dizendo que os irmãos falam mal. Eu estou pregando a palavra do Senhor. Eu não estou falando com nenhum irmão. Eu estou falando para o mundo inteiro, se me quiser ouvir. Compreende? Caridade é não se cansar de fazer o bem. Ei, sabes uma coisa? Eu já disse isso 2 vezes, eu já fiz isso 3 vezes, eu já fiz aquilo mais tantas vezes. Caridade é não cansar de fazer o bem. Outro é altruísmo. Altruísmo é uma palavra que parece cara, mas também os outros não são melhores do que nós. Se eles dizem isso, também a gente pode usar, não é? Altruísmo é um sentimento de interesse e dedicação por outra pessoa. Uma pessoa chega ao pé de mim e diz, oh, isso assim, 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 isso é dessa maneira e é daquela outra. A gente devia fazer isso. A gente devia fazer aquilo, sabes? Ele ou ela está passando por essa necessidade. Bom, vocês podem não querer fazer alguma coisa, mas eu quero fazer. A gente vai fazer o possível, que a gente vai fazer alguma coisa por isso. Isso é altruísmo, é nós nos dedicarmos a alguma situação que alguém está passando. É não andar só vendo para a frente. Deixa os teus olhos ver como Deus os fez, para ver para os lados também. Há alguns animais que eu não quero dizer o nome, é que têm uns óculos que não os deixa ver para o lado, que é para eles ver só para a frente. Os cavalinhos têm isso, alguns deles. As águas não precisam ter mais juízo. É bom que os irmãos ponham isso na cabeça. Mas os cavalinhos têm pouco juízo, por isso eles fazem aquilo assim, que é para olhar só para o trabalho. E nós, às vezes, devíamos fazer o mesmo nos caminhos do Senhor. Ter uns antónios, quer dizer, pôr uns óculos, assim, só para a gente não ver nada para o lado. Bom, mas as coisas são como são. Desculpem lá. E já não seria a última, mas vai ser a última dessa vez. Compaixão, caridade, altruísmo e graça. Graça é um dom gratuito de Deus que eleva o ser humano ao estado sobrenatural. Faz as tuas contas agora. Eu não vou ficar pregando sobre isso. Vou só ler mais uma vez. Graça é um dom gratuito de Deus que levanta o homem ao estado sobrenatural. É por isso que a graça de Deus nos coloca em uma situação superior. Graças a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor nos fez participantes da graça de Deus. Isso é obra, irmão. Os irmãos não estão acreditando do que eu estou dizendo. Perdoem-me. Se os irmãos estivessem acreditando do que eu estou dizendo, os irmãos punham-se em pé, levantavam as mãos e o levavam a Deus. Às vezes eu sou mais uma vez, mas agora também não precisa levantar. A graça de Deus nos levanta ao sobrenatural. Alguns estão acordando já. Eu vou dizer mais uma vez. A graça de Deus tira-nos do nível natural, leva-nos ao que é sobrenatural. Graças a Deus, irmão.
Graças a Deus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo descreve o que está acontecendo aqui em Colossenses capítulo 3, verso 23. Eu vou ler para os irmãos. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Os irmãos querem dizer amém? Tá bom. Eu sei que outras coisas fazia gritar amém, mas esse amém não quer sair da boca para fora, mesmo daqueles que gostam de falar, não querem dizer um amém assim bem alto, mas eu vou ler o verso mais uma vez, só porque eu amo os irmãos e eu quero que os irmãos fiquem sabendo disso direito. E tudo quanto fizeres, diz a palavra do Senhor, fazei-o de todo o coração, como sendo para o Senhor e não aos homens. Isto é, mesmo que estejas fazendo uma coisa aos homens, faz como seja para o Senhor. Very good, hein? Não sabemos de que doença morreu Dorcas. Sabemos que o apóstolo Pedro orou por ela e Deus a ressuscitou. Glória a Deus! Poderoso é o nosso Deus, amados irmãos, para curar, para levantar, para ressuscitar. Deus tem mostrado isso através de todos os tempos e épocas. Prova real de que Deus ama. Vou agora ler o parágrafo inteiro. Nós sabemos de que doença morreu Dorcas, sabemos que o apóstolo Pedro orou por ela e Deus a ressuscitou. Toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Isto é a prova real de que Deus ama os que amam, os que servem e os que ajudam. É a prova real de que Deus ressuscitou aquela mulher. Deus ama os que amam. Deus ama os que servem. Deus ama os que ajudam no reino de Deus e na igreja. Estás servindo? Serve com alegria. Estás servindo? Não queiras que te faça alguma coisa por isso. Porque no dia certo é Deus quem vai fazer. Todos os que estão ao alcance da nossa voz neste momento, podemos juntos fazer alguma coisa. O Senhor não deu 10 talentos a todos. Os irmãos conhecem a palavra dos talentos? Conhecem ou não conhecem? Deus não deu 10 talentos a todos. Deu um talento só e ele escondeu-o na terra. Agora, a nossa palavra sincera e do coração, não escondas o teu talento na terra. Se tens 10, é fácil usar 10. O que é que tu queres dizer? Aquele assim, ele tem um avião, ele tem uma coisa. É porque ele sabe administrar. É porque ele sabe fazer o que ele fez. O que é para Deus dar um avião a uma pessoa e dar uma carroça de carneiro a outra? Qual é a diferença para Deus? Não tem diferença nenhuma. Deus é poderoso. Que diferença faz este ou aquele ter um avião ou ter 10 aviões? São tantos aviões que estão para aí. Compreende? Agora, se Deus não te dê 10 talentos, tens um talento, tens alguma coisinha que podes fazer, faz-o para a glória do Senhor e para a alegria daqueles que estão à tua volta. Meus irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Graças a Deus, Deus é bom. Pastor Rafael, desculpa ser assim de improviso, mas vem aqui assim, vem te dar um abraço e o irmão vá, por gentileza, faça isso, por gentileza. Fica aqui ao nosso lado. E o irmão vai
orar ao Senhor, terminando a reunião. Não precisa que Ele diga mais nada, já sabe o que é. Como sempre, gostamos de dar oportunidade aos irmãos que se tem algum assunto e gostava que o Senhor o ajudasse. Irmãos, agora a propósito, lembra aquele missionário que disse o outro dia, não vale a pena estar com carinha de chorar. Queres ajuda? Desde isto, Senhor, ajuda-me. Os irmãos lembram-se que ele disse, eu gostei muito daquela palavra, não vale a pena estar com muito rodeio. Senhor, ajuda-me, Deus sabem que é. Vamos orar com o pastor. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai Santo, por esta manhã maravilhosa na Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor amado, que fez guarida em cada coração que está aqui na Tua casa. Pai, que não se fique apenas só em palavras, mas que possamos as pôr em prática, segundo, Senhor, a Tua graça, e que a Tua misericórdia seja verdadeiramente, Senhor, em cada coração. Ajuda-nos, Senhor amado, a fazer o bem enquanto é tempo. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome em vez de criticar. Ajuda-nos, Senhor amado, e perdoa-nos, Senhor, as nossas fraquezas, porque se o Senhor está em nós, é porque estamos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a estar preocupados com estes últimos dias aqui na terra, porque são dias difíceis, Senhor, e que a Tua palavra, que é a luz que desce dos céus, Senhor, às nossas vidas, possa ser eficaz todas as horas da nossa vida. Amém, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, a ter família unida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, a perdoar-nos as fraquezas uns dos outros, Senhor amado. Ajuda-nos, Senhor amado, a interceder em oração e súplica pela Tua liderança que o Senhor tem consagrado aqui na terra. Senhor, que possamos crescer em espírito e em sabedoria. Meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez pela Tua palavra, Senhor amado. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que só fica em prática. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes abrimos a boca, Senhor, para lançar água fria e não para glorificar o Teu nome. Muda nossos corações, Senhor. Muda a nossa maneira de pensar. Não muda a nossa maneira de viver, porque está escrito na Tua palavra que sangue e carne não entra no reino dos céus. Senhor, prepara-nos, Senhor, porque o Senhor está brevemente rompendo as nuvens do céu, e que a Tua igreja presente esteja preparada para subir contigo. A continuar abençoando o Teu servo João de Melo, o Teu servo pastor Silvino, toda a Tua liderança aqui na terra. Eu te peço encarecidamente, Senhor, cedo com todos eles para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, o pastor Roba, sua esposa, que estão assumindo um trabalho que não é difícil. Ensina-nos, Senhor amado, ainda mais Senhor, a enfrentar, Senhor, os Teus servos, ajudando a eles nas áreas que eles precisam e necessitam, meu Pai, porque está escrito na Tua palavra que somos um só no Teu Filho amado. Meu Pai, continua ministrando, Senhor, e transformando. Pai, em nome de Jesus, leva-nos aos nossos lares, Senhor. Resista à nossa simples e humilde oração, e que o Senhor possa operar em curto prazo, até mesmo neste momento. Por tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá cá o abraço que diz. Sim. O abraço, Senhor, ficava-me vendesse, dava-me Deus para o próximo. Amados irmãos, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, assim como a comunhão do Espírito Santo superabunda em nossas vidas, em nossos familiares e em nossos lares. E os amados irmãos dizem. E com isso, amados, temos terminado a nossa reunião. Deus vos abençoe.